Voltando para casa, fim do feriado prolongado movimenta estradas que cortam a região. Motorista que deixa a Serra da Mantiqueira, um dos destinos mais procurados, enfrenta pontos de lentidão em toda a extensão da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Prejuízo: criminosos arrombam loja no centro de Taubaté para furtar TVs e celulares. A ação foi registrada por câmeras do COI, mas até o momento suspeitos seguem foragidos. Perigo: queda de balão assusta moradores em São Luís do Paraitinga. A estrutura ficou presa em fio de alta tensão próximo à rodovia Oswaldo Cruz. Homenagem aos heróis constitucionalistas da Revolução de 1932. Cruzeiro Palco das Batalhas mantém vivo um dos capítulos mais importantes da história de São Paulo. Além do tradicional desfile, o museu também resgata a bravura dos paulistas em defesa da democracia. Viagem ao mundo das palavras, parte do acervo do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo está em Taubaté e é destaque no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Segunda-feira, 9 de julho, fique com a gente. O Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O fim do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932 voltou a movimentar as estradas que cortam a região nesta segunda-feira e está exigindo aí paciência dos motoristas, principalmente de quem retorna da Serra da Mantiqueira, né? E quem acompanha essa volta para casa é a repórter Caroline Rossazzi, que fala ao vivo da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que registra neste momento maior fluxo de veículos. Oi, Carol, boa noite para você. Motorista ainda precisa de paciência ou o trânsito está fluindo por aí? Boa noite. Oi, Baldin, boa noite para você, Rose, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Olha, ainda há pontos de lentidão aqui na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no trecho de Serra, sentido Taubaté, entre os quilômetros 34 e 26. Nesse ponto aqui que nós estamos, no trecho de Taubaté, na chegada de Taubaté, a gente consegue ver que existe um fluxo que está um pouco mais intenso que o normal, tem uma fila, mas os motoristas conseguem desenvolver aí uma boa velocidade. A expectativa é que o movimento continue assim até às 10 horas da noite. Na rodovia Presidente Dutra também há pontos de lentidão nos trechos de Guaratinguetá, Pindamonhangaba e São José dos Campos. Esse retorno aí do feriado, ele também trouxe reflexos na travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela. Na saída da ilha, para atravessar na volta, de Ilhabela até São Sebastião, desde hoje à tarde, o tempo de espera está em 3 horas, bem acima do normal, que é de aproximadamente 30 minutos. E falando nisso, hoje à tarde nós percorremos algumas das rodovias que cortam a nossa região para acompanhar como é que foi esse movimento de retorno do feriado. E é o que você vai conferir a partir de agora na reportagem. Pé no freio e muita paciência. Foi assim que os motoristas encontraram o trânsito na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro hoje à tarde na volta para casa. Cerca de 200 mil turistas que passaram o fim de semana em Campos do Jordão pegaram a estrada nesta segunda-feira e desceram a serra. E em pleno feriadão de 9 de julho, muita gente antecipou a viagem de volta para perto do horário de almoço. Esta família de São Paulo encontrou bastante fila na Floriano. Eles passaram pelo menos meia hora praticamente parados no trecho de serra da rodovia. A gente queria voltar antes, Falamos, vamos sair mais cedo porque vamos pegar muito trânsito na volta, mas não adiantou muito não. Pegamos muita gente voltando ainda. A gente pegou muito trânsito ali em Santo Antônio do Pinhal. Foi a primeira vez que eu peguei desse jeito, que a gente sempre vem para cá, mas estava tudo parado. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o movimento na rodovia mais cheia do feriado na região foi 20% acima do comum, em comparação com um fim de semana normal de inverno. A gente já esperava, pegar esse trânsito, a gente já veio preparado sabendo que teria que voltar um pouquinho antes, porque é normal esses períodos de feriado de um dia, principalmente caindo numa segunda-feira. A gente acabou pegando um pouco mais de trânsito, uns 45 minutos além do esperado. Apesar do movimento intenso aqui na Floriano Rodrigues Pinheiro, a Polícia Rodoviária Estadual registrou poucos acidentes entre a sexta-feira e a tarde deste dia 9 de julho. Foram apenas 2 colisões traseiras, sem vítimas fatais. Apesar disso, o comandante do pelotão da PRE alerta para a quantidade de autuações na via. Tanto a ultrapassagem local proibido quanto o excesso de velocidade, elas ainda, infelizmente, continuam sendo recorrentes aqui na Floriano Rodrigues Pinheiro.
A gente pede pro condutor do seu veículo, né, para a família que está deslocando, que ela se prepare para a sua viagem, né? E não queira compensar um tempo ou outro na estrada, porque mais do que a infração em si, mais do que a multa em si, a questão da segurança, né, dela, da família e das demais pessoas que estão utilizando a rodovia. Já quem optou por curtir uma praia nesse feriado não teve problemas para voltar para casa na tarde dessa segunda. A expectativa da concessionária que administra a rodovia dos Tamoios era de que o movimento ficasse mais complicado a partir do meio-dia, mas a realidade foi outra. O trânsito fluiu bem no sentido Vale do Paraíba. Na Carvalho Pinto, os motoristas também não tiveram dor de cabeça na volta do feriado. 858 mil veículos devem percorrer a via até o fim desta noite. Na rodovia Presidente Dutra, a previsão é de um fluxo de 238 mil veículos no trecho da região até o fim do feriado, número 5% acima do normal. O que a gente pede ao condutor do veículo é que ele esteja bem para conduzir o seu veículo. Né, que ele faça a manutenção prévia do seu veículo, manutenção básica. Então cheque freios, cheque o sistema de iluminação, olhe o óleo do seu veículo, né, e veja se os pneus estão em boa condição para que ele possa fazer uma viagem tranquila. 3 criminosos de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, fizeram um arrastão em 2 cidades da região hoje à tarde. Eles roubaram um carro em Cruzeiro e uma moto em Queluz. O trio estava a caminho de Areias e passava pela rodovia dos Tropeiros quando foi abordado pela polícia. Eles tentaram fugir, mas foram capturados após uma perseguição. 2 homens foram presos e um menor apreendido. Com os bandidos foram recuperados roupas, celulares, um revólver calibre 38 e o carro. A moto ainda não foi encontrada. E nesta madrugada, bandidos invadiram uma loja de uma grande rede de móveis e eletroeletrônicos na Praça Dom Epaminondas, na região central de Taubaté. Os criminosos arrombaram a porta do estabelecimento e levaram 11 celulares, 15 televisores e outras diversas mercadorias. Câmeras do COI, o Centro de Operações Integradas da Prefeitura, podem ter registrado parte da ação dos bandidos. As imagens foram encaminhadas para a Polícia Civil e devem auxiliar nas investigações. Por nota, o Magazine Luiza lamentou o crime e informou que vai colaborar com o caso. Os corpos do casal de pescadores de São José dos Campos, encontrados carbonizados neste fim de semana, foram enviados hoje para o IML da capital paulista para exames de DNA. O Instituto Médico Legal de São José não conseguiu concluir a análise das causas da morte das vítimas devido ao elevado grau de destruição dos corpos. Pedro Henrique Moreira e Maria de Fátima Moreira foram encontrados por uma das filhas na casa deles, numa área de difícil acesso no distrito de Eugênio de Melo. O barco do casal e outros itens de pesca foram levados do local. Ninguém foi detido. Mais uma tragédia aqui na região, infelizmente. Né? Depois do intervalo, perigo nos ares. Balão cai em São Luís do Paraitinga, fica preso em fios de alta tensão e coloca